Você está em uma reunião importante. Você acabou de receber um elogio pelo seu trabalho. Conseguiu aquela promoção. E enquanto todos ao seu redor te parabenizam, uma voz gélida sussurra no fundo da sua mente. É só uma questão de tempo até eles descobrirem. Descobrirem que você é uma fraude. Que você não pertence a este lugar. Que você teve sorte. Este sentimento paralisante, a sensação de ser um impostor na sua própria vida, tem um nome: Síndrome do impostor. É a experiência de duvidar das suas próprias conquistas e de ter um medo persistente de ser exposto como uma farsa. E o paradoxo mais cruel é que ela ataca precisamente as pessoas mais competentes e dedicadas. Não é uma anomalia, é uma epidemia silenciosa que assombra salas de reunião, consultórios e estúdios de artistas. Mas e se eu te dissesse que este sentimento não é um sinal de que você é inseguro ou de que não é bom o suficiente? E se for, na verdade, um subproduto inesperado da própria competência? Hoje, vamos desconstruir a psicologia por trás da síndrome do impostor. O primeiro motivo pelo qual as pessoas competentes se sentem como impostoras é um fenômeno psicológico fascinante, quase um espelho do famoso efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger afirma que pessoas com pouca habilidade em uma área tendem a superestimar sua própria competência. Elas não sabem o suficiente para saber o quanto não sabem. Com a síndrome do impostor, acontece o exato oposto. Podemos chamá-lo de efeito Dunning-Kruger invertido. Quanto mais você aprende sobre uma área, mais você se torna consciente da vastidão do conhecimento que ainda não possui. A sua competência cresce, mas a sua percepção do quão grande é o campo cresce ainda mais rápido. O especialista entende as nuances, as complexidades, as exceções à regra. O iniciante vê uma linha reta, o mestre vê um labirinto infinito. Esta consciência da complexidade é uma marca da verdadeira inteligência. No entanto, ela vem com um efeito colateral perigoso, a sensação de que seu conhecimento é apenas uma gota no oceano. Você olha para outros especialistas e assume que eles dominam todo o oceano, sem perceber que eles também estão a navegar na sua própria pequena gota. A sua competência te dá um mapa mais detalhado do território, e ao ver o tamanho do mapa, você se sente pequeno, em vez de se sentir orgulhoso por ter o mapa. A síndrome do impostor, neste sentido, não é um sinal de incompetência. É um sintoma do conhecimento. É o peso da consciência da vastidão, uma carga que apenas aqueles que se aventuraram longe o suficiente na jornada do aprendizado são capazes de sentir. A segunda causa está enraizada no nosso passado evolutivo, na nossa necessidade mais fundamental, a de pertencer à tribo. Para os nossos antepassados, ser expulso do grupo não era uma inconveniência social, era uma sentença de morte. A sobrevivência dependia da cooperação e da aceitação social. O nosso cérebro, portanto, desenvolveu um software de monitoramento social extremamente sensível, constantemente a fazer a pergunta: eu estou seguro? Eu ainda pertenço a este grupo? O que os outros estão pensando de mim? A síndrome do impostor é este software antigo a rodar em modo de alerta máximo no mundo moderno. Quando você entra em um novo emprego, recebe uma promoção ou assume um papel de maior responsabilidade, você está essencialmente a tentar ser aceito em uma nova tribo ou a subir na hierarquia da sua tribo atual. O seu cérebro de sobrevivência interpreta esta situação como de altíssimo risco. E se eles não gostarem de mim? E se eu não for bom o suficiente para este novo papel? E se eu cometer um erro e for expulso? O medo de ser exposto como uma fraude é a versão moderna do medo de ser expulso da caverna e deixado para os predadores. É por isso que o sentimento é tão visceral. Não é apenas ansiedade de desempenho, é um medo de aniquilação social. E para evitar essa expulsão, o cérebro adota uma estratégia preventiva. Ele te convence de que você é uma fraude primeiro, para que você trabalhe o dobro, se prepare o triplo e nunca jamais baixe a guarda. É uma tentativa distorcida de te manter seguro. A terceira força que alimenta o impostor interno é a arquitetura da nossa vida social moderna, especialmente na era das redes sociais. Nós vivemos em uma cultura onde todos estão constantemente a exibir o seu palco e a esconder os seus bastidores.
O seu feed do Instagram, o seu perfil do LinkedIn, até mesmo as histórias que seus colegas contam na pausa para o café, são versões editadas da realidade. São os trailers dos melhores momentos. Ninguém posta sobre a dúvida paralisante antes de enviar um e-mail, sobre o pânico de uma apresentação importante ou sobre a sensação de não ter a menor ideia do que está fazendo. O problema é que o nosso cérebro compara constantemente os nossos bastidores caóticos, desarrumados e cheios de dúvidas com o palco polido e perfeito dos outros. É uma comparação fundamentalmente injusta, mas que fazemos automaticamente. Nós vemos o resultado final do trabalho de alguém, o prêmio, a promoção, o projeto concluído, e o comparamos com o nosso processo confuso. As noites mal dormidas, os rascunhos deitados fora, a sensação de improviso constante. O resultado desta comparação é a conclusão inevitável. Eles são gênios naturais, e eu sou uma fraude que sobrevive por sorte. Nós superestimamos a competência dos outros e subestimamos a nossa, porque não temos acesso ao esforço, à dúvida e ao caos deles. A síndrome do impostor floresce nesta assimetria de informação. Ela é o resultado de julgar a sua totalidade humana contra a persona pública cuidadosamente curada de todos os outros. Se você já se sentiu uma fraude ao comparar-se os bastidores com o palco de outra pessoa, saiba que esta é a ilusão padrão do mundo moderno. Se este vídeo está a ajudar a desmistificar esse sentimento, considere deixar um gostar para que mais pessoas percebam que não estão sozinhas. E inscreva-se para não perder as próximas páginas do nosso manual. Finalmente, o quarto mecanismo que mantém a síndrome viva é o perfeccionismo. Muitas pessoas que se sentem impostoras acreditam que a única maneira de não serem descobertas é serem perfeitas. O perfeccionismo, neste contexto, não é uma busca saudável pela excelência, é um escudo. É uma tentativa desesperada de criar um trabalho tão impecável, tão à prova de balas, que ninguém possa apontar uma falha e, consequentemente, expor a sua suposta incompetência. O perfeccionista vive sob uma tirania autoimposta. Se eu for perfeito, estarei seguro. O problema é que a perfeição é inatingível, e esta busca incessante pelo impossível cria um ciclo vicioso de ansiedade e autocrítica. Você adia o início de tarefas porque tem medo de não conseguir executá-las perfeitamente. Você passa horas a rever um simples e-mail. Você nunca se sente satisfeito com o seu próprio trabalho, porque sempre há um pequeno detalhe que poderia ser melhorado. E o mais irônico é que, quando o sucesso finalmente chega, o perfeccionista não consegue internalizá-lo. Em vez de pensar, eu consegui porque sou competente, ele pensa, eu consegui porque trabalhei até a exaustão e tive sorte de ninguém notar as minhas falhas. Preciso de me esforçar ainda mais da próxima vez para manter a farsa. O sucesso não alivia a sensação de ser um impostor. Ele a aumenta. Ele eleva as expectativas e o medo da próxima performance. O escudo do perfeccionismo torna-se uma jaula, onde o único resultado aceitável é a perfeição. E qualquer coisa menor que isso é a prova definitiva de que você é, de fato, a fraude que sempre temeu ser. Então, como se escapa de uma prisão que é construída pela nossa própria competência, pelo nosso instinto de pertença, pela estrutura da nossa sociedade e pelo nosso desejo de perfeição? A solução não é tentar convencer-se de que você é bom o suficiente com afirmações vazias. A solução é mudar a métrica. O primeiro passo é separar os sentimentos dos fatos. Sinta-se como uma fraude, mas haja como alguém competente. Reconheça a voz do impostor, dê-lhe um nome, e entenda que ela é apenas o seu sistema de alarme antigo a disparar em falso. Agradeça-lhe pela tentativa de o proteger, e em seguida, continue a fazer o seu trabalho. O segundo passo é falar sobre isso. A síndrome do impostor prospera no silêncio e na vergonha. No momento em que você partilha o seu sentimento com um colega ou mentor de confiança, você descobre a verdade libertadora. Quase toda a gente se sente assim. O que parecia ser um defeito pessoal, revela-se ser uma parte universal da condição humana. E finalmente, o passo mais importante é redefinir o sucesso. O objetivo não é deixar de se sentir um impostor.
é ter a coragem de agir apesar de se sentir o impostor. É entender que a competência não é a ausência de dúvida, mas sim a capacidade de avançar na presença dela. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E você? Em que momento da sua vida a voz do impostor gritou mais alto? Partilhe a sua história nos comentários. Se este vídeo te fez sentir um pouco menos como uma fraude, deixe um gostar e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E já que estamos a falar sobre como a nossa mente cria crenças sobre nós mesmos, confira este vídeo sobre como superar crenças negativas. O link está aqui na tela. Até a próxima e continue a fazer o seu trabalho, mesmo que uma parte de si ache que é tudo sorte.